E aí, galera do Me Salva, vamos então agora para a nossa primeira aula de Introdução à Anatomia, em que a gente vai ver alguns conceitos básicos que a gente precisa saber antes de dar continuidade ao nosso estudo. Então, a gente vai aprender o que é a posição anatômica, as divisões do nosso corpo e os planos e cortes anatômicos. Certo? Então, vamos lá. Bom, as vistas anatômicas são as maneiras que a gente vai enxergar o nosso corpo, tá? A vista anterior é quando a gente vê a pessoa, ou então a estrutura, de frente. A vista lateral é quando a gente vê a pessoa ou a estrutura de perfil. E a vista posterior é quando a gente vê também a estrutura ou o corpo de costas, tá? Então, sempre que a gente falar vista anterior, vocês já sabem que é de frente, lateral de perfil e posterior é a vista que a gente enxerga quando a gente olha de trás. Bom, e o que é a posição anatômica? A posição anatômica é aquela posição padrão em que a gente sempre vai descrever as estruturas do nosso corpo. Por exemplo, vocês estão na aula prática de anatomia do curso de vocês e vocês estão enxergando alguma estrutura ou então um corpo, tá? E vocês têm que descrever as estruturas que vocês estão vendo. Então, vocês sempre vão ter que pensar que a pessoa vai ter que estar nessa posição aqui, tá? A posição anatômica sempre tem aqui a pessoa olhando para frente, tá? A pessoa vai estar sempre de frente para a gente. Sempre, com aqui as palmas das mãos viradas para cima. Isso aqui é muito importante, principalmente depois quando a gente for estudar o antebraço e o braço, tá, gente? Pode dar muita confusão se a gente esquecer que a palma da mão está virada para frente na nossa posição anatômica. As pernas aqui, vão estar em paralelo, tá? As duas pernas e os dois pés. Então, essa aqui é a posição anatômica padrão. E sempre que a gente estudar alguma estrutura, vocês têm que lembrar dessa posição aqui, tá? Tanto das pernas, quanto dos pés, quanto da cabeça. Bom, adiante. Quais são, então, as principais partes do nosso corpo e quais são as principais regiões que a gente estuda? Aqui do lado, a gente tem o nome das estruturas, quer dizer, das partes, tá? E aí aqui a gente vai fazer uma legenda. Eu vou pintando aqui com vocês para vocês conseguirem observar melhor no corpo desse indivíduo. Então, aqui a gente está na posição anatômica, tá, galera? Numa vista anterior e numa vista posterior. E aqui a gente enxerga já consegue delimitar aqui a cabeça do indivíduo, né? A cabeça é super fácil, é um termo que também é um termo leigo, digamos assim, mas também é usado para descrever na anatomia. Bom, depois da cabeça a gente tem aqui o pescoço, que é o que vai unir a nossa cabeça ao resto do corpo, certo? Aí a gente tem o nosso tórax. O tórax é essa parte aqui que engloba os nossos pulmões, tá? E o coração e costelas. Sendo que o dorso é toda aqui as nossas costas, tá? Então, vocês enxergam o dorso sempre na vista posterior. Bom, a gente também tem o nosso abdômen. O abdômen aqui é essa parte que engloba as nossas vísceras, os nossos órgãos internos. E a pelve e o períneo é a região que contém as genitálias, tá? Então, é tanto aqui na frente, a gente tem aqui a região da pelve, tá? E um pouquinho aqui, assim, ainda contém na nossa vista posterior um pouquinho da pelve e períneo. Bom, então os membros superiores e inferiores ficou super fácil, né? O nosso membro
inferior é composto aqui pelas nossas pernas e pés, tá? Então, tanto na vista aqui anterior quanto na vista aqui posterior. E o nosso membro superior, então, os nossos braços, antebraços e mãos, tá? E aqui o que prende também ao nosso tórax, também faz parte do membro superior. Tranquilo, né? Então, agora, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui a esse desenho, a esse esquema. Caso vocês não se lembrem de alguma região, vocês podem conferir aqui, certo? Bom, o que mais? Em relação aos nossos planos anatômicos, tá? A gente tem 4 principais planos. O plano mediano é aquele plano que vai cortar o nosso passarinho, ou então o nosso corpo, em 2 metades iguais. Então, vai passar aqui exatamente pelo meio, tá? E vai dividir o nosso corpo em direita e esquerda. Lembrando que, galera, sempre quando a gente está observando uma estrutura ou observando o corpo, tá? A nossa direita vai ser a esquerda do corpo ou da estrutura e a nossa esquerda vai ser a direita. Porque vocês têm que ver, né, que, ó, o passarinho aqui está olhando para vocês, então ele está na posição contrária da que vocês estão. Por isso, sempre vai ser direita e esquerda vão estar ao contrário. Isso aqui é super importante, porque depois, na hora de fazer prova, vocês podem confundir isso e perder ponto, enfim, errar a questão por causa disso, tá? Isso já aconteceu muito comigo, então eu acho super importante sempre lembrar da parte da direita e da esquerda. Bom, o plano sagital vai ser um plano que vai ser paralelo ao plano mediano. Então, ó, se o plano mediano está aqui, em vermelho, a gente tem o plano sagital sempre paralelo a ele, tá? Então, vai como se fosse cortar aqui o nosso passarinho em qualquer um desses pontos aqui. O plano mediano também pode ser chamado de sagital, mas a diferença de um para o outro é que o plano mediano passa exatamente no meio do corpo, tá? Enquanto o plano sagital pode ser em qualquer ponto paralelo a isso, não precisa ser, não é exatamente no meio, tá? Então, sempre pensem que o plano sagital vai estar cortando o nosso corpo dessa maneira. Tranquilo? Bom, então, a gente tem mais 2 planos, que nem eu falei para vocês, que é o plano frontal e o plano transverso. O plano frontal, ou também conhecido como plano coronal, dependendo do livro que vocês pegarem ou de qual orientação o professor de vocês segue, ele pode usar esse nome aqui de frontal ou então de coronal. O plano frontal, ele vai dividir o nosso corpo aqui em frente e trás, tá? Então, se a gente estiver vendo a pessoa ou a estrutura numa vista lateral, a gente vai ver aqui que o plano frontal vai sempre dividir essa estrutura em parte anterior, tá? E posterior. Então, é como se a gente fizesse um corte bem aqui no meio, ou então em qualquer outro desses pontos aqui, no nosso passarinho. Certo? E o nosso plano transverso é o plano que vai nos cortar aqui, ó, sempre. Não necessariamente na metade, tá? Mas vai ser sempre assim, nesse sentido. E que vai dividir o nosso corpo em superior e inferior, tá? Então, pode ser em qualquer um dos pontos do nosso corpo. A gente tem infinitas possibilidades de cortes aqui, tá? No plano transverso. Bom, então os cortes anatômicos, eles podem ser feitos, eles podem ser denominados de 3 maneiras, tá? A gente tem
os cortes longitudinais, sendo que os cortes longitudinais, eles podem ser feitos tanto aqui, ó, no plano mediano ou sagital, quanto no plano frontal ou coronal, tá? Então, aqui, na verdade, nessa vista não vai ser muito bom da gente dividir isso, mas imaginem que tanto o plano sagital, ou então aqui também mediano, tá? Quando for exatamente no meio do nosso corpo, quanto o plano frontal, eles vão nos cortar ao comprido. Então, o corte longitudinal, ele pode ser tanto no plano sagital, tá? Quanto no plano frontal. O corte transverso, como o próprio nome já diz, vai ser no plano transverso. Então, ele vai sempre cortar o nosso corpo em superior e inferior. Então, pode ser em qualquer um desses pontos aqui do corpo. Enfim, tem qualquer local do corpo que a gente fizer um corte nesse sentido, ele vai ser um corte transverso. E ainda a gente pode ter cortes oblíquos, tá? Que não são cortes em nenhum desses planos que a gente viu, tá? São cortes na diagonal. E esses cortes a gente vai perceber principalmente em exames de imagem, tá? Eles adoram fazer cortes assim. Ou então algum corte para a gente conseguir estudar melhor alguma estrutura do nosso corpo, ele também pode ser feito dessa maneira oblíqua. Tranquilo? Então, isso aqui é só para a gente entender e começar a perceber alguns termos anatômicos que vão possibilitar a nossa compreensão melhor daqui para frente. Certo? Então, era isso para essa aula. A gente se vê na próxima.